Bom, vou começar, né? O meu nome é Gabriela Marçal, eu sou do Rio e eu vim falar um pouco sobre a importância das redes sociais num negócio, né, que está começando, uma marca que está começando. Porque a gente, às vezes, acha que por ser usuário das redes sociais, né, sabe mexer no Instagram e tal, a gente entende e sabe trabalhar com ele. E não é bem assim, né? Tá ruim? Tem que falar com a menina. Bota mais perto da boca. Ah, tá. Agora melhorou? Sim? Desculpa. Vou começar de novo, então, tá? Bom, as redes sociais, elas têm sido um grande aliado do pequeno negócio, do negócio que está começando, né? Das pequenas empresas, não só das pequenas empresas, né? Principalmente das pequenas empresas. Então, é muito importante você usar essa rede social ao seu favor. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro eu vou me apresentar, né? Antes de me apresentar, eu queria agradecer também o Metrópole Park e o Sebrae RN pelo convite. Eu sou jornalista de formação, mas eu acabei seguindo a área das redes sociais. Eu não me identifiquei assim com a questão do jornalismo, mas segui na área de comunicação, trabalhando com as redes sociais, né? Eu trabalho numa agência de publicidade carioca. Eu trabalho com planejamento, estratégia de conteúdo, ação com influenciadores. Eu já trabalhei com algumas grandes marcas, tipo Ambev, FGV. E eu também já trabalhei no Big Brother e no Rock in Rio, né? No Big Brother eu fui ADM do Projota, para vocês terem noção. Foi um pouco pesado. Então, primeiro eu vou começar com dados, né? Por que eu escolhi falar do Instagram, né? Porque o Instagram, ele é a rede que tem melhor estrutura para receber um pequeno negócio, porque você tem diversas formas de trabalhar com ele, né? Diferente do TikTok, que é só vídeo, ou do Twitter, que são pequenos tweets, o Instagram é a plataforma mais completa, porque você tem diversas formas de produzir conteúdo por lá, né? E ele tem muitos bons números em relação a empresas dentro do Instagram, né? Primeiro que o Brasil é o segundo país com número de usuários e um público, ele atende bastante, abrange bastante idade, mas os jovens são os principais consumidores de conteúdo da plataforma. E aí alguns números, né? 82% dos usuários seguem marcas, isso é um número muito grande, aqui no Brasil, que eu estou falando, né? 78% acham que as empresas devem estar presentes nas redes sociais para interagir com os consumidores e 59% já comprou algum produto ou serviço que descobriu no Instagram. E aí você pode se perguntando, né? Por que não fala do Facebook também e tal? O Facebook, ele era, há pouco tempo atrás, uma plataforma muito consolidada, mas hoje em dia os números deles são inexpressivos para você iniciar um negócio lá. Se você já tem um negócio, já tem uma página no Facebook que está consolidada, tudo bem. Tem muita gente que consome conteúdo do Facebook, mas você começar de lá é difícil hoje em dia, porque você precisa ser mais certeiro, né? Você não vai apostar para jogar fora todo o seu trabalho, todo o seu conteúdo, né? E, além disso, né, é melhor, nesse momento, a gente apostar numa rede social só, tipo, juntar todas as nossas forças, tipo, numa rede social, todo o nosso trabalho, num produto só, e aí depois, com a rede social consolidada, né, no Instagram, a gente começa a pensar em outras plataformas. Aí abre para o TikTok, para o LinkedIn, para o Twitter, enfim. Mas, primeiro, é bom focar numa plataforma. Aí, agora é hora de botar a mão na massa, né? E por onde começar? Eu sei que, por exemplo, começar um negócio no Brasil, hoje em dia, é cada vez mais difícil, né? Falta de verba, de investimento. E começar do zero, às vezes, é muito arriscado também. E, por exemplo, muita gente começa
acaba investindo todo o seu capital ali na produção do produto ou na concepção do serviço, né? E acaba não sobrando dinheiro para, entre aspas, o que muita gente acha que é supérfluo, por exemplo, as redes sociais. E muita gente acha assim, eu tenho um perfil no Instagram meu pessoal, então vai ser a mesma coisa eu fazer com da minha marca, mas não é assim. Mas, ao mesmo tempo, mesmo você não sendo um profissional da área e não tendo experiência nisso, isso nunca deve ser um empecilho para você começar. Porque se você tem acesso à informação, se você busca informação no lugar certo, você tem tudo ali na sua mão para poder começar e crescer. E aí, de repente, nos próximos passos, você investir num profissional. Aí aqui eu fiz um passo a passo de que a gente vai falar hoje, e aí nos próximos slides eu vou destrinchar um pouquinho sobre. Todo mundo pode tirar foto. A primeira parte da nossa conversa aqui primeiro vai ser o planejamento, né? Que parece óbvio, mas para nem todo mundo pode ser, né? Que primeiro é você criar a sua conta. Escolha o nome, a foto, faz a bio. E uma dica que eu dou, por exemplo, não use um perfil seu já pronto. Por exemplo, você vai transformar o seu perfil pessoal num perfil da sua marca. Não faça isso. Porque os seus seguidores do perfil pessoal, eles são os seus amigos, a sua família, pessoas que te acompanham, que te admiram, mas que nem sempre estão interessados no seu produto e no seu serviço. Então, isso pode ser muito prejudicial para você, porque você está entregando conteúdos para as pessoas que não se interessam no seu conteúdo e não vão engajar, não vão curtir, não vão participar do seu perfil. E por que é importante você criar uma conta do zero? Porque você está ali criando o seu relacionamento com a plataforma. O Meta, né, que hoje em dia, né, o Facebook, ele é perverso. Então, você tem que jogar o jogo dele. O seu primeiro contato com a plataforma, você vai crescer junto. Ele vai entender, seu número de curtidas é X, porque o seu número de seguidores é Y, e ali ele vai começar a entregar ou não o seu conteúdo. Mas, por exemplo, se eu pego o meu Instagram pessoal, que tem, sei lá, 1000 seguidores, e transformo num Instagram da minha loja de roupa fitness. A maioria dos meus amigos ou das pessoas que me seguem lá não estão interessados em saber sobre a moda fitness. Então, meu número de curtidas vai cair, meu número de comentários vai cair, o número de tudo vai cair. Então, aqueles números lá de seguidores vão ser fantasmas, porque, de verdade, aquilo ali não vai influenciar em nada para você. Antigamente, por exemplo, a gente tinha a meta de bater 10k no Instagram para ter o arrasta para cima, né? Hoje em dia, nem mais isso a gente tem. Então, a gente tem todos os recursos que uma empresa, do que o Instagram Business tem, e uma pessoa normal, todo mundo tem o mesmo acesso, às mesmas ferramentas. Então, é só saber utilizar. E aí, o próximo passo é você criar um perfil de negócios, né? Quando você cria o seu perfil no Instagram, você cria um perfil de pessoa, de ser humano ali, né? E lá dentro da plataforma, na parte de você editar o perfil, editar seu nome, editar sua foto, enfim, você tem a opção de mudar para perfil business, que você escolhe o seu segmento. Você pode escolher assim, eu sou influenciador digital, ou eu sou do ramo do comércio, enfim, você escolhe lá o seu ramo. E aí, a partir do momento, o seu perfil, ele vira um perfil de negócios e você tem acesso a insights do Instagram, né, que são dicas de como melhorar o seu conteúdo, e você tem acesso às métricas também, que é muito importante. E o próximo passo é siga pessoas. Nesse momento, é a hora de pedir ajuda, segue os amigos, segue a família, todo o conteúdo que for compartilhado por lá. É para falar, compartilha, por favor, divulga, pedir para você, tem que ser, esse momento é o momento de você se jogar e buscar pessoas que se interessam pelo que você está querendo divulgar, querendo vender.
E aí é uma parte muito séria, que é um erro que muita gente acredita que é o certo a se fazer. Mas, assim, a coisa mais errada que você pode fazer em toda a sua vida no Instagram é comprar seguidor. Seja você sendo pessoa ou sendo uma empresa. Porque, vamos lá, é um pouco do que eu falei antes. Seguidor, quando você compra seguidor, você compra números. Você compra lá os monte de árabe, né, que vai ficar lotando o seu número de seguidor lá, vai ter lá 10k de seguidor. E aí, por exemplo, você está com 10 mil seguidores, tudo comprado. E aí você posta faz um Reels que tem 5 curtidas e 0 comentários. O Instagram não vai querer queimar o filme dele e parar e começar a entregar para as pessoas, tipo, por que eu vou entregar? Vou fazer uma experiência ruim para as pessoas que estão utilizando a minha plataforma e vou entregar um conteúdo que ninguém está curtindo? Ele tem 10 mil seguidores, por que ninguém está curtindo? Porque o conteúdo é ruim. Mas não é. Não é questão que o conteúdo é ruim, é questão que os seguidores são falsos. Os seguidores são números, são fantasmas. Então, prefira sempre ter poucos seguidores com muito resultado, com muito engajamento, do que ter um casinho lá, por exemplo, né? Que às vezes é emocionante, mas não é. No fim das contas, só vai prejudicar o seu trabalho. Aí agora a gente vai falar sobre persona, a criação de persona. O que é a persona, né? Se a sua marca fosse uma pessoa, como que ela seria? Você vai basicamente transformar a sua marca num ser humano. Sabe a Lu do Magalu? Ela é uma persona, basicamente. Ela é a forma com que a Magazine Luiza viu como ela quer se portar. Como que eu quero conversar com os meus compradores, com as pessoas que me seguem, com as pessoas que me admiram. É dessa forma que eu quero ser enxergado. E aí, nesse caso, a gente tem a brand persona, né, que se chama, que é a persona da marca, e tem a buyer persona, que é como é o seu comprador ideal. Nesse caso, a gente vai falar só da brand persona, mas a buyer persona também é um negócio para ficar no radar de vocês, para vocês entenderem quem é o consumidor da sua marca, com quem vocês estão falando. Mas voltando para a brand persona, o que é, né? Ela é a personificação dos valores da sua marca. E o objetivo é aproximar o relacionamento com o seu público. Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, né? Isso aqui todos os exemplos que eu estou dando, eu estou falando, por exemplo, de uma empresa de fitness, de marca fitness, produtos fitness. A minha brand persona é uma mulher de 25 anos de idade, ela é universitária, ela é carioca, o hobby dela é corrida, ela é sociável, extrovertida, sensível, estudiosa, antenada, gosta de ouvir música, mexer no computador, viajar. Essa é a minha marca como se fosse uma pessoa. E muita gente, por exemplo, lá na agência de publicidade onde eu trabalho, essa parte, a gente costuma criar um textinho para o cliente entender exatamente o que a gente está querendo falar. A gente dá nome para a pessoa, a gente cria uma historinha, assim, por exemplo, essa é a Mariana, ela é carioca, ela mora na Tijuca, ela estuda na UERJ, ela consome os conteúdos tais e tal, para o cliente entender exatamente o que é aquela pessoa que a gente está criando para a marca dele, com os valores da marca dele. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, tá tudo certo. Aí, na parte de tom de voz, a gente muda, já é a persona, depois o tom de voz.
tom de voz, o que que é, né? Ele é a forma como a sua marca conversa com o público. E isso não é só nas redes sociais. É a forma como você, se você tem atendimento telefônico, é a forma como você atende o seu público. Se você tem contato por e-mail, é a forma como você faz o contato do seu e-mail. É a forma como você fala nas redes sociais, é a forma como você responde comentário, como você responde direct. É basicamente como a sua persona agiria na comunicação. Aí as vantagens de ter um tom de voz adequado, né? Aumento da autoridade, conexão com o cliente, diminuição dos ruídos de comunicação. E o diferencial de você ter um tom de voz também é você gera uma distinção e fideliza cliente, né? Porque, vamos lá, por exemplo, a Netflix nas redes sociais é um conteúdo jovem, é uma forma de falar com meme, com gif, com brincadeira, até no saque do site, por exemplo, é uma forma descontraída de falar. Isso tem a ver com a persona deles, porque a persona deles é um jovem descontraído, antenado, e que ele quer falar de igual para igual, ele não quer se mostrar superior. E por que o tom de voz é adequado? E tem tudo a ver com a persona. Porque, por exemplo, se o meu negócio é um escritório de advocacia, eu não vou responder assim, fala aí, mano, qual a sua dúvida? Não vou, porque esse não é o meu público. Mas agora, se eu tenho uma loja de confeitaria, aí eu vou falar assim, oi amiga, tudo bom? O que eu posso te ajudar? Porque eu tenho a possibilidade de ter mais proximidade, mais carinho com quem eu estou me relacionando. Isso você escolhe, na verdade, né? Se você quiser ser uma empresa mais formal, porque o seu objetivo é atingir pessoas mais formais, aí tudo bem. Mas se você tem o direito se você tem a possibilidade de ser mais tranquilo, mais falar de igual para igual, sempre prefiro essa possibilidade. E aí, como a gente constrói um tom de voz, né? Primeiro, baseado na persona. Se a minha persona é a Mariana, musa fitness do Rio, universitária, eu não vou falar, eu não vou responder um comentário falando assim, o senhor gostaria de qual serviço, de qual tipo de... Não vou falar senhor, eu vou falar você. Eu vou falar de forma carinhosa, porque ela é sociável, ela é extrovertida. Eu vou falar brincando com um meme que está na moda, por exemplo. Então, a persona tem tudo a ver com o seu tom de voz. E depois, o segundo passo é você pensar no seu consumidor. Que se o meu consumidor for advogados, que tem todo um jeito sério de falar, e aquelas palavras que a gente nem entende, eu não tenho por que falar de forma com eles. O meu conteúdo é mais sério, minha comunicação é mais séria. E inspiração também, né? Você buscar marcas que você se inspira, que você se identifica, que você já foi... você já teve uma comunicação com uma marca que te inspirou, que você falou assim, caramba, que legal. Por exemplo, eu fiz uma compra de um pacote de viagem, que a empresa de viagem foi tão solícita e foi tão legal que eu tenho vontade de contar para todo mundo a forma como eles me trataram e falar assim, cara, compra lá. Porque, além do preço bom que eu paguei, o serviço deles foi excelente. Eu mandava e-mail, eles me respondiam no final do dia ou no outro dia seguinte cedo e a linguagem deles foi de igual para igual. E aí eles me chamavam de Gabi, em vez de Gabriela, Marçal. E eles me trataram uma viagem para Disney, assim, né? Tipo, de amante da Disney para amante da Disney, por exemplo. E aqui é um exemplo de tom de voz focada na loja fitness, que é o exemplo que eu estou seguindo durante todo aqui a nossa conversa, né? E aí, por exemplo, o que tem a ver com a persona que eu mostrei lá atrás, né? Ela é descontraída, então a linguagem dela segue tendências, gírias, uma linguagem informal. Ela é especialista, ela sabe do que está falando, porque além dela estar dentro do universo fitness, por exemplo, ela estuda sobre o tema, então ela sabe conversar com você de igual para igual.
E ela é empática, né? Sempre disposta a ajudar, liderar, inspirar. E afetuosa, aproximação com o cliente, que também são pilares importantes na hora de pensar o tom de voz da marca. E sempre pensando o que tem a ver com o seu conteúdo, o que tem a ver com o seu público, o que tem a ver com a persona da sua marca. Aí agora a gente pula para a etapa 4, que a gente vai falar das editorias agora, né? Isso aqui é muito importante. 80% das suas postagens devem ser conteúdos informativos, atrativos e agregadores. Os outros 20% apenas devem ser dedicados a conteúdos com produtos, vendas e promoções. Cara, é muito chato você ficar rolando o seu feed do Instagram, você que segue marcas e tal, e ficar só recebendo assim, ó, promoção, biquíni tal, tal, tal. Ou então, Black Friday, o tempo inteiro, só de conteúdo de venda, né? Você vendendo vendendo seu produto ou vendendo seu serviço. Não é uma coisa atrativa. Eu nem sempre vou curtir e comentar só porque está dizendo lá que é, por exemplo, empresa de pacote de viagem, que fica o tempo inteiro lá botando pacote Miami, pacote Cancún, pacote Bahamas, só, não tem um conteúdo assim de dicas, de nada ali no meio. Isso é chato. Então, a gente sempre tem que intercalar esse tipo de conteúdo. E muitas vezes, eu, por exemplo, que trabalho diretamente com o cliente, com agência de publicidade, às vezes é muito difícil do cliente entender isso. Não, eu quero vender o meu produto, eu quero só isso. E aí não tem o que fazer, mas assim, se você tem a possibilidade de fazer a coisa certa, do jeito certo, desde o início, é muito melhor para o Facebook, no caso a Meta, né, entender que o seu conteúdo é atrativo, é relevante e que as pessoas realmente gostam do seu conteúdo pela produção toda em si e não só pela venda que você faz, pelo que você vende, né, seu serviço ou seu produto. E aí, como eu costumo fazer com todos os meus clientes? Eu divido em 3 pilares de conteúdo, né? O promocional, que ele é essa parte mais chata, de divulgação só de produto, você divulga promoção, divulga valores, divulga campanhas novas. O informativo, que você mostra o potencial da sua marca. E o diverso, que são conteúdos frios, né? Para variar ali e trazer outros tipos de conteúdo que possam agregar, chamar a atenção das pessoas que seguem e das pessoas que não seguem, que vão ser impactadas, porque o Facebook vai entregar o Instagram vai entregar o seu conteúdo para pessoas novas, né? Aqui, não sei se vocês repararam, mas hoje em dia, na primeira página do Instagram, você vê mais conteúdo de pessoas que você não segue do que de pessoas que você segue. Você tem que clicar lá em cima no nome Instagram e botar seguindo para você ver só conteúdo das pessoas que você segue. E aí, é nessa página aí que eles pensam, por exemplo, eu curti vários conteúdos de cachorrinho, por exemplo. Então, naquela primeira página, vai começar a aparecer chuva de conteúdo de cachorrinho para mim. De outros perfis, que, assim, com base nos seus interesses, com base no que você curtiu. Ou então, eu sigo a página de um influenciador, e aí o influenciador, por exemplo, a GK. A GK é muito famosa, acredito que muita gente conhece ela. A GK é uma influenciadora gigantesca hoje em dia, e aí por eu seguir ela, o Instagram vai consequentemente me oferecer os perfis dos amigos dela, do Álvaro, do Rafa Uckmann, do Lucas Guedes, porque são perfis que têm a ver com o perfil da GK, que eu gosto, curto muito, interajo, comento nos stories, comento as publicações. Então, eles pensam assim, se esse conteúdo ela gosta, ela vai gostar desses também, já que esses também são bons conteúdos, que têm bons resultados, eu vou entregar eles para as outras pessoas também. Aí, aqui, eu vou voltar para o exemplo da loja fitness, né? Do que a gente pode fazer, por exemplo, aqui, né? Num conteúdo promocional, a gente pode fazer post, divulgação de produto, de promoção, tipo Black Friday, de ação, por exemplo. A minha empresa hoje vai estar aqui
no GoRN, então eu vou divulgar bastante. Ou então, eu estou com uma nova coleção de roupas e de produtos, entra nessa parte, divulgação de produtos, promoção e ação. Aí a parte informativa e adversa, esse aqui é o que eu falei no início de ser os 20%, né? E o 80% é o resto, né? São os conteúdos mais legais, que na verdade, são esses conteúdos da parte do informativo e do diverso que vão trazer seguidores para você na maioria dos casos. Pode ser que no promocional, divulgando um produto, divulgando uma promoção, entre um seguidor ou outro que fique interessado naquele momento por ter uma promoção ou por ter um modelo que está na moda e está todo mundo procurando. Mas o seu conteúdo vai ser basicamente a parte do informativo, do diverso, e isso que vai atrair pessoas o que eu estou querendo dizer, na verdade, é atrair seguidores fiéis, seguidores que vão engajar com o seu conteúdo. E aí, na parte do informativo, você pode fazer bastidores, né? Hoje em dia, no TikTok, por exemplo, tem muita gente que faz embalando o pedido. A pessoa, na hora que faz o pedido, ela deixa um comentário. Oi, fulano, você pode gravar um TikTok embalando meu pedido? Por que isso ficou famoso? Alguém gostou, isso viralizou, e isso deu certo. E é uma forma de você mostrar o bastidor da sua marca, mostrar perrengue, que também você mostrar que você é humano, que você está passando dificuldade, porque nem tudo é no mundo perfeito. Também isso atrai gente, atrai pessoas que se interessam, pessoas que querem empreender também e estão passando por essa mesma questão, ou estão com medo e não sabem, sei lá, a minha coleção atrasou porque não ficou pronta as peças no tempo certo. E aí isso é um medo que alguém que te segue também quer empreender, também tem, mas no final dá tudo certo e a pessoa tem um afeto ali também, que o conteúdo também é afeto. Outra coisa também que eu acho muito importante é avaliação de cliente. Você fazer de tudo para as pessoas mostrarem a opinião delas sobre o seu produto, sobre o seu serviço, compartilhar comentário, compartilhar vídeo, compartilhar story, poste no story que você gostou do meu produto, do meu serviço, e aí a pessoa compartilha, porque, por exemplo, se eu vejo um perfil que tem lá, que fulaninho de tal gostou pra caramba e o serviço ficou ótimo, ele mostrou, eu vou falar assim, aconteceu de verdade esse produto, esse serviço aconteceu de verdade, deu tudo certo, então eu posso confiar, porque também vai acontecer comigo. E parcerias também, né? Divulgar parcerias toda vez que você... Parcerias é importante também, porque você alcança outros perfis, outros produtos, outros serviços que podem se juntar com o seu e conversar e crescer, né? Por exemplo, a parceria da loja de roupa fitness com uma parceria com uma academia, por exemplo. Quem se matricula na academia ganha um cupom de 10% de desconto na minha loja. Isso também é uma forma de chamar o consumidor para consumir o seu produto e também seguir as redes sociais, né? E, por fim, né, a parte do diverso, que são as datas comemorativas, dicas e trends. Data comemorativa, tem muita gente que apela. Eu tenho um cliente que apela. Ele, por exemplo, vende moto e aí ele quer que eu poste o dia do sorriso. Porque o cliente dele é feliz quando está na moto dele. Isso é forçar um pouco a barra, né? Você tem que usar as datas comemorativas que realmente conversem com o seu público, que tragam conteúdo interessante, que tragam dicas. E trends também é uma forma muito boa de você entrar na brincadeira e fazer conteúdos descontraídos e possivelmente viralizar, porque trend costuma viralizar, né? Também. Aí agora é a penúltima parte do plano, né? Que é a parte de estratégia. Frequência é a chave. É como eu falei lá no início, né?
o Instagram, o Facebook, a empresa Meta, ela é perversa. É igual o YouTube, por exemplo. Tem vários YouTubers que, quando ficam um tempo sem postar um vídeo, depois quando volta a postar normalmente, os vídeos não são entregues. Sei lá, se ele tinha 100 mil visualizações, passa a ter 30 mil visualizações, poucos likes, poucos comentários, porque a empresa, ela te pune por você não estar usando a plataforma como ela queria que você usasse. Então ela fala assim, já que você ficou 3 semanas sem postar, eu vou tirar aí o seu engajamento, vou tirar a sua entrega dos seus conteúdos. Então, frequência e publicar sempre, publicar regularmente é muito importante. Você não precisa, por exemplo, ficar postando todo dia, até porque todo dia é chato, né? Eu costumo indicar pelo menos 3 publicações no feed, né, por semana, que inclui post estático ou reels. E a story abusa. Story deixa um monte de pontinho lá em cima que você tá tudo certo. Então, em relação à publicação, publicar regularmente, sem um intervalo longo de tempo, é muito importante. Como eu falei, frequência é a chave. E aí, o que você precisa para fazer isso? Organização. Você precisa de um calendário. O que eu costumo fazer com os meus clientes é fazer um cronograma. Eu abro uma planilha do Excel mesmo, no Drive. Eu faço o calendário daquele mês e divido por quinzena. Aí, a primeira quinzena de novembro, eu vejo que no dia 1º eu quero falar de Novembro Azul. No outro dia eu faço um outro post, e isso também é uma forma de você não perder a frequência, porque se você senta um dia e produz todos os seus conteúdos da quinzena e agenda tudo, você não tem mais o que se preocupar, depois é só na quinzena seguinte. E aí, então, isso é uma forma de você não se boicotar, não se prejudicar e continuar publicando sempre. E interação, né, que é muito importante. Propor interação e responder sempre. Porque a interação faz parte do engajamento. E o engajamento é muito importante para as redes sociais e para o Instagram, principalmente. Você pode abusar dos stories, do emoji que arrasta, das enquetes, dos testes, da caixinha de pergunta. Isso é forma de interação também, e o Instagram leva muito em consideração. Além de você responder direct. Pode falar. Olá, boa tarde. Só uma dúvida. No caso de um Instagram que já recebe diversas marcações, né, diária, você acha que há uma necessidade da conta ela produzir também stories, já que é uma demanda muito alta de marcação? Bom, eu acho que, por exemplo, essas marcações, você pode fazer um filtro. Você, por exemplo, vamos supor, tem muita gente falando da mesma coisa, postando o mesmo story, compartilhando, sei lá, uma publicação sua diversas vezes. Então, não tem por que você publicar todo mundo que compartilhou. Você escolhe alguns, já que tem um volume muito grande, mas não deixa de postar por você também. Mostrar o seu rosto também é muito importante. Não só postar story de um template com alguma coisa escrito. Mostrar que tem um ser humano por trás ali e que você se importa com o que o seu consumidor está precisando, o que você quer falar, ou seja, falar... não sei, mostrar o seu bastidor, por exemplo, mas é importante sim você postar a história por conta própria. Assim, você pode fazer também, por exemplo, aquele dia tem uma quantidade muito grande de conteúdo de interação e você quer compartilhar tudo naquele dia. Aquele dia, então, vai ser só de compartilhamento. No dia seguinte, você mostra a sua cara e posta suas coisas que você tem que postar na sua marca. Mas é sempre bom intercalar, assim, ter um pouco dos dois. Minha pergunta é em relação a essa parte de frequência que você falou, do story ficar enjoativo, né? Uma pessoa que se aparece muito, coisa e tal, fica ali remoendo o mesmo assunto várias vezes,
Antes ficava um monte de pontinho, mas agora no novo modelo do Instagram tem até 1 minuto. Aí nessa relação aí, você acha interessante fazer story pausado ou deixar o story grandão? Assim dizer. Eu acho melhor. Quanto menos tempo o story ficar ali, não usar 1 minuto inteiro quando você está gravando você. Porque muitas vezes o que é mais importante que você vai falar vai estar lá no final do minuto e a pessoa já passou. Ou então, ou você seja bem sucinto na sua informação, ou você usa o recurso ao seu favor, que é postar em vídeos curtos, falar, começar um pouquinho, para, voltar mais um pouquinho, para, voltar mais um pouquinho, para. Porque essa parte de story de 1 minuto e tal, ela é muito, não é sobre sobre o Instagram querendo te beneficiar com 60 segundos a mais para você falar. É birra com o TikTok. É produzir conteúdo de vídeo, é ter coisas parecidas com o TikTok. Então, você tem que usar da forma que você acha, por exemplo, que o seu consumidor também vai consumir. Por exemplo, você testa uma semana, você postando story de 1 minuto, e aí, por exemplo, deixa uma pergunta no final do story. Você vai ver quantas pessoas vão responder a sua pergunta. Não bota enquete, nem interação, não. Fala a sua pergunta. Tipo, manda aqui no direct para mim, aí você pede para eles responderem alguma coisa. Se eles responderem, a quantidade de pessoas que responderem, são a quantidade de pessoas que vão estar realmente assistindo o seu story até o final. Mas assim, na relação de uma marca, você acha que é interessante fazer isso? Porque ali você já vai estar fazendo meio que um filtro do pessoal que está desinteressado de saber o que você está promovendo. Não é? Em relação aqui ao link, o link que coloca no story, eu já vi falando sobre o Instagram não indicar seu perfil por conta que você coloca um link, então ele entende que nesse perfil tem uma fuga do aplicativo. Então, no seu perfil a pessoa sai do Instagram. Entendeu? A primeira pergunta foi essa, antes não, em relação ao filtro, não acho que seja uma questão de você selecionar, sei lá, dos meus 300 seguidores, só 5 responderam o meu story. Não, porque o story é um conteúdo volátil e que você nem sempre está afim de ficar assistindo até o final, tem dia que você está. Eu, por exemplo, sou esse tipo de pessoa, tem vezes que eu assisto tudo, tem vezes que eu não assisto. Então, acho que isso não mede o seu engajamento ou não mede se o seu seguidor é fiel ou não. É mais questão de, hoje em dia, a gente quer consumir conteúdo rápido, fácil. A gente não quer ficar assistindo um vídeo de 10 minutos. Óbvio que tem conteúdo que precisa ser de 10 minutos. E muita gente vai assistir. Mas se não for necessário, vai todo mundo pausar, pular e vida que segue. E sobre o link no story, tem muita gente que acredita nisso, mas eu não acredito nisso porque isso é uma ferramenta do Instagram. As pessoas também não têm estudos sobre isso, sobre o link realmente te prejudicar. Óbvio que a plataforma quer que você passe o maior número possível de tempo dentro dela, né? Mas se eles estão te dando o recurso do link, ele funciona, ele é para ser usado e ele conta como métrica também, ele conta como engajamento, porque quantas pessoas clicam no seu link, isso quer dizer que eles estão interessados no que você está publicando. Então, o Instagram vê também de forma positiva, porque se eu estou postando um link lá que ninguém tá ligando, e se todo mundo está clicando, a maioria está clicando, é muito mais interessante para ele e para você também. Aqui, agora, eu vou falar um pouquinho sobre as métricas, só uma pincelada, que são as métricas mais importantes para entender, assim, nesse início, e principalmente para quem é leigo no Instagram, né? Vamos lá. O alcance, ele é o número total de pessoas que viu a sua publicação. Ele é diferente das impressões, né? Que são o número total de vezes que as pessoas viram a publicação. Por exemplo, eu postei um Reels. O meu número de alcance foi 300 pessoas. 300 pessoas viram o meu Reels. Mas nas impressões está dando 3.000. Porque
ele foi visualizado várias vezes pelo mesmo perfil, por exemplo. Isso não tem... O alcance e impressão é diferente nesse sentido, porque o número total de pessoas é o número total de perfis dentro da plataforma que visualizaram. E a impressão é a quantidade de vezes que isso foi visualizado pelo mesmo perfil, por perfis diferentes. Aí, a parte do engajamento, né, que soma as interações da publicação, que inclui curtida, comentários, salvamentos, os emojis deslizáveis, as enquetes do Instagram. E o compartilhamento, né, que é o número de conteúdos que o seu perfil, o número de vezes que o seu conteúdo circulou, que alguém enviou para alguém, que alguém postou no Story, que alguém copiou um link e mandou por outro aplicativo, pelo WhatsApp, enfim. E a importância do engajamento, né? Só tem engajamento quem cria conteúdo. O engajamento, ele é a métrica mais importante do Instagram hoje. Por quê? Porque é aquilo que eu falei lá na frente. Por que o Instagram vai queimar o filme dele, mostrando o seu perfil, se as pessoas não se interessam pelo que você produz? Então, o engajamento é muito importante. E isso deve ser sempre... você deve sempre buscar isso no seu perfil. Que as pessoas comentem, que as pessoas compartilhem, que as pessoas respondam seus stories, que as pessoas interajam com seus stories. Tem um nome dentro das redes sociais do marketing em geral, que é CTA, né? Que é Call to Action, que é quando você bota uma frase que você meio que obriga a pessoa a interagir com você, né? Por exemplo, dia do livro. Aí eu conto uma dica, uma curiosidade sobre o dia do livro, aí eu boto no final. Você conhecia essa dica? Você conhece outra dica? Conta pra gente aqui nos comentários. Isso você está dialogando e você está propondo que a pessoa comente e engaje com você e tenha engajamento na sua publicação. E aí, ele é o termômetro, né, que mostra se suas publicações são interessantes ou não. E o engajamento baixo é que o Instagram entende que seu perfil não é interessante, então eu não vou mostrar ele para ninguém, na verdade, não é só ninguém além dos seus seguidores. Não mostra dentro dos seus seguidores, porque se eu postei um Reels aqui e metade daqui curtiu, e vocês são meus seguidores, metade só curtiu, por que ele vai ficar entregando sempre para todo mundo se nem todo mundo curte, se nem todo mundo gosta, se nem todo mundo engajou, se comprometeu com aquele conteúdo? Aí, o meu tempo está acabando, eu vou correr para as dicas agora. É importante lembrar que humanização, conteúdo humanizado é muito importante. Não fiquem produzindo conteúdo só de templates. Eu postei a foto do meu produto e um preço. Não, mostra a sua cara, mostra as pessoas que seguem usando ou comprando o seu produto, usando o seu produto, participando de coisas que você propõe dentro da sua loja. E mostra o seu rosto também, é muito importante mostrar o seu rosto, principalmente nos stories, nos reels também, nas brincadeiras. Procure sempre humanizar os conteúdos. Trends também. Sempre se aproveitem das trends. Óbvio, não é para forçar a barra, mas se aquilo se encaixa nos conteúdos que você produz ou no que você vende, no seu produto, no seu serviço, não tem por que você não fazer. E stories, abusar do recurso dessa marca, principalmente para as pessoas interagirem. E agora, algumas ferramentas que podem ajudar no dia a dia. O CapCut, que ele é um aplicativo gratuito de edição de vídeos. Ele é muito bom, ele é muito intuitivo, ele coloca a legenda. Ele é muito, muito maravilhoso para editar reels, se você quiser editar story. Ele é fácil e que o melhor que é de graça, né? O PixArt, ele também é um aplicativo gratuito que tem várias ferramentas dentro dele, de cortar, de tirar fundo. Ele é fácil para leigo também. O Business Suite, que ele é uma plataforma do Facebook, né, da Meta,
que você pode agendar o conteúdo, e aí, como eu falei, você produzir o conteúdo da sua quinzena todo, na segunda-feira, no dia 1º daquele mês, você agenda toda aquela quinzena, e aí você não se preocupa mais com o seu perfil, assim, por exemplo, na produção de conteúdo, além dos stories e tal, que é uma coisa mais orgânica. Mas você tem que parar, pensar em legenda, editar e tal. O Business Suite, ele te ajuda nisso, porque você não tem mais o que pensar. Tá lá, você já fez tudo, tirou um dia seu, fez toda aquela quinzena de post, e você agenda e vai sair sozinho. O FreePic, ele é um site que você pode colocar filtro e achar foto gratuita. Uma dica que eu dou, nunca use fotos de pessoas que não são autorizadas. Tente sempre fazer você mesmo com o seu celular um ensaio da sua marca ou dos seus produtos, dos seus serviços. Mas se você precisar usar foto da internet, não usa foto do Google, não usa foto de outros perfis, porque isso pode gerar um processinho para você. O Canva também, que é uma ferramenta gratuita de design gráfico, que você consegue fazer templates e pensar uma identidade visual toda para os seus posts, que é muito legal também, muito intuitivo e de graça. E a Rock Content, que é um blog sobre marketing, comunicação e redes sociais, que tudo que você precisar saber de teórico, você acha lá. Tudo, e de maneira fácil. Você precisa entender uma parte lá das métricas do seu perfil que você não está entendendo? Procura lá. Surgiu um novo termo do marketing que você não está entendendo e que você acha que vai ser legal para as suas redes sociais? Procura lá. Lá tem tudo. E é isso. Muito obrigada. Aqui são as minhas redes sociais, meu LinkedIn. E se quiserem falar comigo depois, estou por aqui.